lá para mais uma série de mini tutoriais. Eu trouxe aqui agora as flores e as folhas como tema dessa nova série, tá? A primeira flor aqui que eu pretendo representar é o Amor Perfeito. Eu gosto muito dessa flor. E o objetivo principal dessa série é focar nas texturas, tá? Então, não só nas texturas das pétalas, como aquelas ranhuras, as transições de cor, esse tipo de aspecto que a gente consegue encontrar nas folhas e nas flores, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo Amor Perfeito. Tá aqui o desenho dela e eu só passei a base, tá? Vou tirar aqui. A base é lavanda, tá? E aqui embaixo eu passei verde maçã. Então vamos lá. Então assim, antes da gente começar a fazer risquinho e cor aqui, cor dali, aquela coisa toda, a gente precisa primeiro definir a tonalidade que tá por trás das pétalas. Por trás no sentido de estar por trás da textura. No caso do Amor Perfeito, ela é uma flor que tem bastante nervura, bastante risquinhos. E esses risquinhos precisam ser feitos por cima dessa coloração. Porque se você faz a coloração por cima dos risquinhos, você vai acabar tampando essa textura, tá? Então vamos colorir primeiro ela, colocar as zonas de transição de cor, onde é azul, onde é roxo, onde é lilás, essas coisas, tá? E aí depois a gente vem com esses risquinhos, tá bom? A base é lavanda. E as cores que nós vamos usar vai ser orquídea, violeta, vinho, azul marinho e violeta cobalto, tá? Com essas cores. Eu tô usando um papel roller, ele tá bem lisinho, eu só passei a cor concreto embaixo. Eu não gosto de trabalhar com fundo muito claro, me incomoda um pouco. Então eu tento nem ir pro tão escuro e nem ir pro tão claro. Então o concreto é uma das cores que eu mais gosto para preparar fundo, mesmo que eu vá escurecer mais ou clarear, tá? O foco aqui é na textura da flor, então eu não vou fazer fundo, eu não vou fazer nada, pra gente não perder tanto tempo com outros elementos, tá? Para colorir, a gente vai usar a técnica de veladura. Essa técnica, a gente, no nosso caso aqui, que é uma flor relativamente pequena, a gente precisa usar um pincel redondo. Por quê? Porque eu posso guiar essa cor para todos os lados da pétala, tá? Eu vou usar um pincel redondo bem velho, que eu tenho aqui, bem gasto, porque os outros estão mais inteiros, com a pontinha mais certinha, então eu não vou correr o risco de desgastar a ponta dos meus pincéis novinhos, tá? Então esses pincéis aqui da Condor, o 4415, tamanho 16, minha cachorrinha aqui. Tamanho 16, tamanho 10, 12, são ótimos para isso. Só que como eu não quero, eles estão novinhos e a ponta deles super boa, eu não vou usar aqui porque eu não quero judiar do pincel, tá? Porque para quem acompanha aí as dicas, a gente sempre ressalta que o que estraga o pincel não é só sujeira, né? A má conservação, alguma coisa assim. O atrito do pincel em relação à madeira que você usa para pintar, ela também é um fator que faz o seu pincel estragar. Então, normalmente a gente não, eu
costumo deixar um kit de pincel para surrar, que é para fazer fundo, principalmente na madeira rústica. Esses pincéis redondos aqui meus são muito velhos, são até herdados de uma amiga que ela parou de pintar, ela me deu. Então eles estão com a pontinha bem desgastada. Então para fazer esse tipo de técnica com bastante água vai ser ideal, tá? Eu não uso pincel novo e pincel inteirinho para fazer essas técnicas que eu tenho uma superfície mais rústica, vamos dizer assim. O papel roller tá lisinho aqui, mas ainda tem uma aspereza aqui. Então eu vou garantir usando o meu pincel mais velhinho, que nesse momento aqui não vai fazer diferença, porque é só uma técnica para adicionar cor. A gente não vai pensar no formato da pétala por enquanto, não vai usar o pincel angular com a pontinha, tem que estar muito precisa, essas coisas. Você tá vendo aqui, né? A pessoinha que acordou e agora ela tá querendo me morder. Brincando. O nome dela é Sofia. Eu não gosto de lambita. Deixa elas verem você. Ó. É um neném. É um neném. Mostra a barriga. Mostra a barriga pra ela. Assim, ó. Assim, ó. Barriguinha, barriguinha. Barriguinha, 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 barriguinha. Vai brincar. Então vamos lá. Então já peguei os pincéis velhos aqui, que é só pra gente colocar a cor. O amor perfeito é aquela flor que tem 3 pétalas escuras e 2 mais claras, tá? As claras tendem um pouquinho mais pro lilás e as escuras é o roxo e o azul, tá? Tem que ficar com o olho no peixe todo lugar. Então vamos lá. Então vamos começar primeiro com a cor mais clara, que é esse orquídea. O orquídea é um rosa com um pouquinho de lilás. Então eu vou colorizar só as pétalas mais claras com essa cor. E eu vou adicionar a água aqui numa misturinha. Carregar bem o pincel para não ficar aquela poça gigante de água. Eu dou uma encostadinha aqui no meu paninho. Tudo torto aqui. No meu paninho só para tirar o excesso de água, tá? Então vamos lá. Eu vou passar uma camada aqui, em especial nas pontas, porque é o lugar onde vai ficar a parte mais clara dessa pétala, tá? Mas como aqui a cor da parte escura é bem escura, vai cobrir esse rosa de qualquer jeito. E assim, se vocês usarem essa técnica de veladura com muita água, que é uma área maior, uma área grande, não seque com um soprador ou com um secador de cabelo, porque você vai espirrar essa água para todo lado, tirar da onde você depositou a tinta e ficar manchado, tá? Então deixa secar sozinho. Ou faz alguns testes antes e tenta controlar a sua mão em relação à quantidade de água que você usa para poder fazer esse tipo de técnica, tá? Então, enquanto seca o rosinha aqui, porque ele vai ficar bem clarinho, talvez a gente precise colocar mais uma. Vamos começar a escurecer as pétalas do centro. O que eu vou fazer? Esse roxinho aqui, esse lilás aqui, que é o violeta, na verdade, eu vou encostar ele no azul. Vou fazer uma misturinha aqui dele com o azul. Porque a cor central da pétala é azulada. Então ela tem um pouco mais de azul do que roxo. Mas só que esse azul que eu escolhi aqui, ele é muito forte. Então eu vou misturar com esse violeta só para tirar um pouco da saturação. Neste caso aqui, eu vou começar do azul do centro para as pontas, só que eu não vou chegar com esse azul nas pontas. Vou fazer pétala por pétala por conta do calor, porque se eu faço tudo de uma vez para depois limpar o pincel e fazer o degradê, corro o risco de manchar com o tempo que eu vou lá pegar água limpa e voltar para a peça. Então faça áreas
pequenas para você conseguir controlar o ir e vir do pincel sem manchar, tá? Então, eu vou colocar aqui no centro da pétala a tinta aguada, limpo o meu pincel, venho com ele só com água, ó, e faço o degradê dele aqui, ó. Limpo de novo, faço mais um degradê para ir sumindo essa cor e a gente não vê praticamente quase nada para cá. Tá? Se achar que ficou muito claro, repete. Se achar que ficou muito escuro, vai dando batidinhas assim com o pincel e tira o excesso. Eu achei que tinha ficado um pouquinho mais escuro que deveria. Vamos lá. Agora eu vou começar a ir pro vinho. E eu vou pôr um pouquinho do roxo no vinho. Porque o vinho, ele é bem vermelhão. A gente precisa um pouquinho do roxo para chegar na cor da nossa flor. Não dá pra ver? Tá? Então aí agora com essa cor eu vou começar de fora para dentro até entrar no azul. Com essa mesma cor eu vou, nessas pétalas claras, fazer só a parte do fundo aqui, do encontro das pétalas. E não vou chegar até a ponta, só até mais ou menos a metade.
Agora a gente precisa escurecer e ao mesmo tempo fazer um pouco de textura nelas. Eu vou usar esse pincel da Condor aqui, que ele é um língua de gato com cerdas duras. Mas também dá para usar o de luz crescente. O chato, se você tiver um pequenininho, até dá para usar, mas o fato dele ter a pontinha pode ser que atrapalhe um pouco. Então esse língua de gato aqui funciona melhor, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou escurecer as áreas mais intensas aqui de cor das pétalas, principalmente dessas 3 aqui. E já começar a pensar em textura. A textura da pétala do Amor Perfeito, ela é riscadinha. Além dela ser bem mais escura ainda do que a gente tá aqui, tá? Então, eu vou continuar com as mesmas cores. Só que eu vou começar a fazer essa textura seca. Então, eu vou continuar primeiro na área roxa aqui. Vou misturar com esse vinho aqui. Vou pegar o meu paninho seco aqui, deixar no jeito, se eu precisar tirar o excesso. Só para não ir com tanta tinta assim no pincel. Eu vou fazer riscadinho entre a transição das cores, seguindo o movimento da pétala. Ou seja, risquinhos em direção ao miolo, tá? Aí, se você achar que tem alguma região que ficou clara demais, você também já aproveita, já faz. Vai devagar, porque aí se você tiver com pouca tinta, você conserta fazendo 2 camadas. Mas se você for com muita tinta, difícil voltar atrás. No meu caso aqui, que tô no papel roller, para voltar atrás, preciso voltar para cor de base, né? Não tem como passar um paninho ou alguma coisa assim para tentar consertar. Então, vai devagarzinho, fazendo a textura, escurecendo onde achar que tem que escurecer. Como se fosse uma pátina. Só que com um pouquinho mais de tinta do que só uma sujeirinha. Ficar uns risquinhos. Eu vou aproveitar que o meu pincel tá sujo. Eu vou voltar para a cor lavanda, que é a cor de base, e vou iluminar essas pétalas, porque é com a cor que eu tô com no pincel. Então eu vou misturar essa sujeira roxa, sujeira azul na lavanda, pra gente iluminar essa pétala antes da gente mudar de cor, porque as pétalas lá de trás não é tão azul assim, é mais roxo.
Como a gente já escureceu bastante, então a cor de base vai acabar sendo a nossa luz. Então eu vou iluminar só o miolinho aqui. Vamos ver se esse pincel não é grande demais. Poderia ser um menorzinho, mas... Fazer de novo. Vou iluminar só um tiquinho aqui. Meu pincel já tá quase sem nada. A mesma coisa aqui, ó. Tem bem pouquinho. As pétalas de trás são bem iluminadas, então eu vou aproveitar a cor também. A gente ainda vai usar outra cor para iluminar um pouco mais. E eu continuo fazendo um movimento da textura que acompanha a direção da pétala. Já tá ficando com carinho, né? Agora, aqui já pode ir para água. Vamos pegar um pincel angular. Então, eu vou dar acabamento aqui no formato das pétalas para depois a gente fazer a última textura. Eu vou usar entre o roxo e o azul aqui só para dar o contorno dessas pétalas. Triscar o pincel aqui nos dois. Preparo aqui. O roxo já acabou. Roxo não, né? O violeta. Tá bom. Então, com o pincel angular, agora eu vou consertar a voltinha aqui das pétalas para deixá-la certinha. Ó. Não vou chegar com essa cor lá no meio, porque aqui é mais claro. Aqui nesse pedacinho aqui onde a gente acabou de iluminar, eu vou passar com o pincel bem deitadinho, só para aparecer um contorno. E eu vou pegar um pouquinho do vinho para não ficar com uma cor tão diferente da que tá por baixo. Depois a gente ilumina mais um pouquinho.
Fazendo esse acabamento aqui, a gente tem um contorno mais definido da pétala, tá? Não é bem uma sombra para dar volume, aquela coisa toda, porque a gente já fez isso com umas técnicas de veladura e a técnica seca. Que é mais para dar acabamento mesmo no formato aqui da pétala e ela ficar certinho aqui. Então, essa cor aqui, no caso, não precisa expandir muito. Só para acertar qualquer imperfeição, qualquer voltinha. Porque com a técnica seca, às vezes escapa um pouquinho. Aí o pincel angular é mais fácil para fazer esse conserto aqui. Tá? Aqui atrás, como a ponta das pétalas é bem mais clara, então eu vou usar a cor lavanda. Vou pegar mais um clarinho aqui. Tem aqui o Lilás Bebê. Que vai ser ótimo para fazer essa iluminação das pétalas claras. Essa cor não vai entrar nas outras pétalas, porque as outras pétalas são bem escuras. Então, esse Lilás Bebê é só na pétala, nas duas pétalas claras. Essa cor aqui ficou muito clara. Vou vir com o pincel só com água e tirar esse excesso aqui. Mesmo assim, depois que secar, posso vir com uma veladura em cima para não ficar tão claro. Tá? Esse contorninho aqui tá na parte escura, então ela é um pouquinho mais roxa. Mas se precisar, a gente tá com a veladura. Então vamos lá. Vamos aproveitar que eu tô com essas cores claras na palheta e vou iluminar mais um pouquinho. Só que eu vou fazer com veladura ou uma técnica aguada. Iluminar a pontinha dessa folha aqui com lavanda, mas eu vou encostar um pouquinho no roxo. Para não ficar tão claro. E vou pôr um pouquinho do vinho. Para que a cor fique parecida com a cor de baixo. Quase esse rosa aqui, ó.
Aqui fica bom. Aproveitar essa misturinha e pôr um pouquinho aqui. E pôr um pouquinho aqui. Aí você me pergunta, qual é a vantagem de você usar o pincel redondo em vez de fazer tudo com angular? Quando você usa o angular, você tem sempre que estar posicionando a pontinha dele para onde você quer fazer. E você tem que girar o braço, girar isso, girar aquilo. E ele é ótimo para fazer essas linhas assim mais definidas. Mas quando você tem uma forma irregular, como por exemplo essa região, como esse triângulo aqui, fica mais fácil você depositar a tinta com um pincel redondo, porque você não precisa girar o braço. Você deposita e depois corrige, tá? É pro puro comodismo do braço, tá? Então vou continuar usando esse pincel e vou iluminar essas duas pétalas na ponta com o lilás bebê, que são aqui as pontas mais altas. Eu não vou descer tanto essa cor aqui, não. Essa pétala aqui é maior, tá? O sol começou a bater aqui na minha janela. Vocês perceberam que eu virei um fantasma aqui? E então eu pus um pouquinho de água aqui para dar tempo de eu espalhar essa cor aqui. Vou girar aqui a peça mais pro meu apoio aqui do braço ficar mais confortável. E a mão não ficar em cima de onde eu preciso enxergar. Ó, tá ficando bom. Vou aproveitar também, já vou fazer o miolinho aqui mais claro, mas com lavanda. Não com lilás. Eu vou clarear aonde vai o amarelo, mesmo sabendo que não vai ficar dessa cor. Mas eu preciso de um tom claro para que o amarelo apareça, porque embaixo tá muito escuro. Eu vou usar essa mesma cor para já deixar essa região mais clara, para poder vir com o amarelo. Vou deixar o amarelinho e as texturas do centro por último, porque é mais legal. Maldade da minha parte. Eu tô olhando que aqui ainda precisa iluminar um pouquinho mais. Então eu vou pegar um pincel um pouquinho maior para ir mais rápido. Vou passar água antes, porque tá calor aqui. E pronto. Então, enquanto seca, essa textura não, essa área que a gente colocou água agora, vamos fazer a textura das pétalas escuras. Essa textura que eu vou fazer aqui agora, eu uso em todas as pétalas que tem esse tipo de ranhura, vamos dizer assim, parece veias. A astromélia tem isso.
é muito evidente. Tem muitas pétalas que tem esse tipo de veia, sabe? Parece realmente uma veia como a gente tem, toda ramificada e tal. E é desse jeito que eu faço em qualquer flor. A única diferença é em relação à cor, se é mais claro, se é mais escuro, se é mais delicado, se é mais evidente. Aí você precisa realmente estudar a sua flor para poder dosar a intensidade. Nesse caso aqui, essas ramificações são menos evidentes nas escuras, obviamente. Vou pôr um pouquinho mais de luz aqui que tá o sol indo embora. E aí vai ficando escuro. A pétala escura você vai ver menos esse tipo de aí. Parei o raciocínio, mas ficou melhor. Então, nas pétalas escuras, esse tipo de textura você vai ver menos, pelo fato de serem escuras. Mas nas pétalas claras, elas vão ficar bem evidentes, tá? Mas a forma de se fazer é a mesma. Eu vou pegar aqui um mostre aqui. E vou fazer com uma cor escura aqui em cima para vocês verem a diferença. Fazendo com água ou sem água. Eu posso fazer essas veias com pincel liner e simplesmente preencher a área que você quer preencher e vai fazendo os risquinhos ou as veias, dando leve tremidinhas, fazendo as veias, só para não ficar reto, ou dependendo da pétala ela é mais reta e vai fazendo os risquinhos. Tem pétalas que tem esse tipo de tracinho, né? Tá? Essa é a pincelada do liner, independente da técnica que a gente vai usar. É assim que eu vou pincelar. Mas é assim que fica usando simplesmente a tinta no pincel e fazer o risquinho. Dependendo da delicadeza da pétala, isso aqui chama atenção demais e acaba ficando estranho. Como que eu faço esse tipo de textura? Eu primeiro vou hidratar onde eu quero esse tipo de veia da pétala, essa textura da pétala com água. Não pode ser muito, mas também não pode ser pouco, porque vai secar rápido, então você vai ter pouco tempo para trabalhar. A tinta no pincel também tem que estar levemente diluída, mas sugiro você fazer um teste para dosar o quanto de água na superfície e o quanto de água no pincel, para que essa tinta não abra demais. Por quê? Água com água vai fazer a tinta abrir. Então você dose essa quantidade, faz o teste antes e dosa o seu pincel, a sua mão e assim vai. Vou fazer exatamente a mesma coisa, só que com a superfície molhada. Aqui tem bastante água, ó. Abriu bastante, tá? Vou fazer os risquinhos também. Aqui já tá uma quantidade aceitável de água, porque já tá começando a secar. Aqui, nesse pedacinho que já secou, ó. Aqui tem uma pocinha e em volta já tá secando. Essa quantidade de água aqui é o ideal. Brilha, mas não escorre, tá? Então eu vou fazer o risquinho aqui, ó. Fazer aqui, ó. Qual a diferença desse para esse? Esse tá super marcado e esse tá super delicado, tá? Vai ficar lá atrás os risquinhos, ele vai abrir com a água, mas vai ficar sutil e vai parecer que realmente tá lá atrás pelo fato da água fazer o seu risco abrir, tá? A única coisa que precisa se preocupar é com a quantidade de água. Então aqui, ó, muita água no pincel e muita água na superfície vai abrir muito. Então o ideal
é esse ponto aqui, ó. Abre a tinta que você acabou de depositar, mas não tanto. Você ainda consegue ver a linha que você acabou de construir. Esse ponto aqui é o ideal, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ainda tá brilhando, mas não tem poça, tá vendo? Não tá escorrendo a água. Tá brilhando, mas não tá escorrendo, tá? E assim, você vai passar água ali na sua superfície, de pedacinho em pedacinho, que vai secar. Vou fazer essa pétala aqui primeiro, ó. Água. Eu vou fazer a textura aqui com esse vinho. Com um tiquinho do violeta. A mesma cor que a gente usou. Tá diluído porque o pincel precisa. E vou fazer as minhas veias aqui, ó. Aí vamos supor que abriu demais. Tá molhado. Então você vem aqui com o pincel só com água, ó. Já tira o que você acabou de fazer na hora. Não vai afetar em nada. Tá? Então, ó. Eu vou hidratar de novo que já secou aqui, ó. Então eu vou fazer as veias que eu vejo aqui. Essas veias que eu vejo que elas são ramificadas. E não tem muito. Tá? No vídeo parece que tá super forte. Pra mim não tá. Vai secar, ele vai diminuir. Mas, se achar que precisa, dá uma batidinha do mop, que ele vai deixar bem mais sutil, tá? Então, essa é a forma com que eu faço essas texturas de pétala. Qualquer tipo de pétala que tenha esse tipo de veia. Aí, é estudar a pétala para saber se ela é uma veia super evidente ou se é uma veia mais delicada, que precisa de mais transparência, tá? E normalmente esse tipo de textura é sempre seguindo para o centro, em direção ao centro. Sempre. Sempre, sempre. Então, numa pétala arredondada, você nunca vai ver um traço reto. Sempre vai ser levemente curvado. Aqui em cima dessa luz tem também, só que tem que ser bem mais claro. Então, meu pincel já tá quase sem tinta e eu tô fazendo a textura aqui. As texturas aqui dessa pétala aqui, ela tem aveia e tem alguns risquinhos sem tremer, vamos dizer assim. Aqui atrás é essa cor vinho que a gente tá usando também. Só que tem que ser mais delicada. Aqui precisa tomar um pouco mais de cuidado em relação à forma com que você faz essas veias, porque vai ficar mais evidente, ela é mais escura do que a cor da pétala, então a pincelada aqui precisa ser mais cuidadosa, não tão rápida como eu fiz do outro jeito, porque do outro jeito não nas outras pétalas, pelo fato de ali não dá quase para ver, é para ficar atrás mesmo, né?
Tem algumas pétalas que você consegue definir exatamente onde está a veia, como essas aqui de trás. Elas são bem mais fáceis de identificar onde começa, onde termina. Veias prontas. Essa pétala aqui tá lá atrás, então eu vou escurecer um pouquinho ela. Vou fazer com pincel redondo mesmo, mas poderia fazer com o angular. O nosso roxo aqui. Escurecer aqui. Não vou subir muito esse tom não, só para demonstrar essa sobreposição de uma pétala em cima da outra e o que tá por trás. E um tiquinho dessa aqui, ó. Essa cor aqui não sobe muito, não. Certo? Então agora, vamos pôr o amarelo. O amarelo, ele só vai na pétala da frente. Tem um formato meio triangular. Mas eu preciso fazer em degradê também, para não deixar as bordas muito duras, sem o degradê, o que eu quero dizer, né? Então, eu coloco o amarelo, venho com o pincel limpo e faço um esfumadinho para não deixar uma marca dura de contorno. Porque nesse tipo, nas flores a gente não tem tanto assim transição de cor de uma maneira muito dura, né? Como por exemplo aqui, ó, o roxo pro verde. É uma transição de uma cor outra cor, assim, uma do ladinho da outra. Normalmente dentro das pétalas a gente vê uma transição mais suave. Então eu vou secar e vou repetir. Então eu tô usando ainda a cor levemente diluída para eu poder conseguir fazer esse degradê, porque se eu uso a tinta completamente sem diluir absolutamente nada, seca muito rápido e eu não consigo fazer esse degradê para fazer a transição de cor. Agora a gente vai fazer aquele charme da pétala do amor perfeito, que são aqueles risquinhos escuros que vêm do centro. Esses risquinhos vão seguir a mesma teoria que essa textura, tá? Se você for olhar de pertinho, ela não é uma linha dura. Desta forma. Ela também é desta forma, só que com muito mais tinta, tá? Então, se precisar, eu vou fazer mais de uma vez. Mas eu preciso que esteja úmida a superfície para que a tinta abra um pouquinho, para ela não ficar dura, como se fosse um risco de canetinha, tá? Vamos lá. Deixa eu primeiro colocar o azul. Acabou aqui. E o roxo.
Vamos lá. Ordem. Vou molhar aqui onde eu vou fazer os risquinhos. Primeiro eu vou fazer das pétalas menores, porque seca essa água muito rápido. E agora vamos lá. Não carregue com tanta água, dessa vez a gente precisa de mais tinta. E vamos fazer o risquinho. O risquinho não encosta no amarelo, pelo menos não nessa pétala aqui. Ele não é necessariamente fininho. Aí agora aqui ele já parte do amarelo. Eu vou com o pincel seco aqui e tirar um tiquinho desse daqui que abriu demais. Tá com muita água. Só uma gotinha mais de água que foi. Agora eu vou corrigir ali. Tirei. Tá aqui o do sabor perfeito. Vamos fazer esse talinho aqui. Pegar o verde pistache. Só um tiquinho que eu vou usar. E vou sombrear só de um lado só. Secar e vou fazer de novo. Eu trisquei um pouquinho a pontinha do pincel ali no azul só para escurecer e eu não precisar pegar outra cor. E aí eu vou pegar uma cor mais clara que eu tenho aqui na minha paleta e vou fazer a mesma coisa do outro lado. O sépia aqui, por conta de ter o lilás e ter o azul, ia deixar as cores meio encardidas. Então eu vou pegar o preto, mas eu vou misturar o preto com o roxo e com o azul, porque o preto é muito escuro e eu não quero usar o preto puro. Então eu só vou escurecer um pouquinho essa nossa mistura de preto e roxo
de azul e roxo e um pouquinho de preto. Eu só vou sombrear as pétalas lá de trás, tá? Sem expandir, só para destacar aqui o contorno e ó, já ajudou a colocar essa dimensão de que o que tá por trás. Certo? E tá aqui o nosso amor perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica de como fazer a textura de pétalas de flores. E fica acompanhando o próximo aí, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Salva, compartilha, manda pras amigas do pincel, pra gente fazer todo mundo junto, tá? No final dessa série, vou disponibilizar o risco, a tabela de cores, da mesma forma que eu fiz no anterior. Então, se inscreve lá no meu site para receber assim que a série terminar, tá bom? Então, um beijo para vocês. O link vai estar na bio, na descrição, em algum lugar. Qualquer coisa me manda mensagem. E até a próxima. Beijo.